Olá, meus caros e minhas caras ouvintes, está no ar o Polocast e o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a mensagem está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1, e diz: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram a presença de uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus, a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Meus caros e minhas caras ouvintes, aqui está um episódio, que poderíamos falar muitas coisas interessantes. E eu paro aqui para frisar algo que nos chama a atenção, que é que quando Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meus ouvintes, Jesus mostra aqui um novo evangelho, um evangelho não da morte, mas um evangelho da vida. A lei de Deus é boa, a lei de Deus é justa, mas aqui esses escribas e fariseus, as pessoas que pegaram aquela mulher em adultério, vão provocar Jesus no sentido de ele ir contra a lei e ser pego e ser preso. E ali estariam que todos interessados em prejudicar o mestre. Compreende a maldade que está naqueles corações. Pegaram uma mulher, e a mulher naquela época era o quê? Era considerado o quê? Zé ninguém. Não era valorizada, não era respeitada. As mulheres sempre foram olhadas como o quê? Com desprezo. Uma sociedade extremamente estrutural, machista, onde colocou a mulher sobre servidão. E Cristo traz nesse novo evangelho, nessas novas boas novas, um novo entendimento da lei. Um novo entendimento que a lei, vindo com o quê? Com a graça de Deus. A lei vindo com a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão. E aqueles homens usam a prerrogativa da lei. Que lei é essa que mata? E não seria a primeira, a segunda provocação? Lembra lá do sábado, que Jesus foi curar um homem no sábado, e eles foram lá? Não, diante da lei é proibido fazer milagre no sábado. E Jesus vai lá e bate de frente. Por quê? A lei de Deus, a graça de Deus está onde? Na liberdade. A lei de Deus, ela é maravilhosa. A lei de Deus,
ela é perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. Essa lei foi colocada dentro da Arca da Aliança. A lei de Deus foi guardada por Cristo. Essa lei não é para a morte. Então aqueles homens, com o propósito de matar, de trucidar aquela mulher, tinham um objetivo. Qual era? Ver sangue. Ver derramamento de sangue, usando a lei como o quê? Mesmo sendo certa ou errada, né? Eles vão usar a lei como forma de matar, de esquartejar, de apedrejar, sem ter um mínimo de compaixão por aquela mulher, sem ter um mínimo de amor, de piedade e de misericórdia. Então, meus queridos, o que acontece? E Jesus vai enfrentar esses homens e, escrevendo ali na terra, ele diz ali, né, desenhando ali na terra, né, vocês querem matar essa moça? Então, se vocês querem matar, então aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, nesse momento Jesus, o Espírito Santo vai na mente desses homens que, né, na força do ódio, da raiva, de ver sangue, de fazer justiça pelas próprias mãos, utilizando, se escondendo de uma lei, que Jesus vai questionar essa lei. Eles mostram o quê? A maldade, mostram as suas crueldades, né? E Jesus, ao deparar aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra, faz com que eles se confrontem a si próprios, né? Que se confrontem, e ao mesmo tempo que passa um filme ali, questões de segundo, tudo que eles fizeram de ruim na vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo fez revelação nas memórias dele e trouxe todas as imundícies, todas as concupiscências, todas as obras más daquelas pessoas, que fez com que eles ficassem o quê? Constrangidos em si próprio, constrangidos, não tendo o quê? Moral, capacidade de julgar e de fazer justiça. Que coisa tremenda! E ali, nesse momento, eles abaixam a cabeça e saem o quê? Um por um, fininho, né? De mansinho. Todo mundo saindo, do mais velho até o mais jovem. Então, meus queridos, o que acontece? Jesus cobra o que? Um evangelho que tem o que? O verdadeiro arrependimento. Então o evangelho não é só de boas novas, não é só de coisas boas. O evangelho também cobra perdão e arrependimento, mudança de vida e mudança de mente. Jesus não passou a mão em ninguém ali. Se você observar bem, Jesus não passou a mão em ninguém, nem tampouco nas pessoas que quiseram o quê? Apedrejá-la. Por quê? Porque eles eram acusadores sem moral para julgar e condenar aquela jovem, aquela moça. E também a mulher também tinha que se arrepender. Por quê? Para que não faça mais e cometa aquele pecado. Meus caros ouvintes, Jesus só perdoa-nos quando nós realmente nos arrependemos. Se ele perceber que a pessoa fala de boca, que se arrependeu de boca e continua fazendo o mesmo pecado, Jesus não vai perdoar. Eis que Deus revela nessa passagem, e Deus só se manifesta na vida das pessoas quando realmente chega o arrependimento. E o que seria esse arrependimento? Evangelista, eu não vou mais ferir ninguém. Senhor, não vou machucar mais ninguém. Eu não vou fazer mais nada de errado que prejudique as outras pessoas que eu firo, que eu machuco. Não quero levar
Não quero levar o mal às pessoas. Então, meus queridos, essas pessoas foram o quê? Totalmente más. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas levam o evangelho, mas a prática é outra? Falam uma coisa, mas vivem outra. Atrapalhando vidas, ferindo vidas, machucando vidas, ferindo pessoas, às vezes até pessoas com posições altas religiosas, mas ferem, machucam, agridem, são intolerantes e outras coisas mais. Por isso, meus queridos e minhas queridas, que Jesus fala, arrependei-nos de todos os nossos pecados e buscarmos o quê? O verdadeiro arrependimento, porque assim Jesus há de nos perdoar. Que Deus abençoe a todos.